Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que Sei sobre Tigres e Dragões. E hoje a gente está recebendo um grande mestre de Tai Chi Chuan, tradicional da família Shen, o meu Shifu de Tai Chi. Então, muito bem-vindo, Shifu. Obrigado pela presença aqui. 师父，欢迎您来，谢谢您参与我们播客的这一集的节目，我们感到非常的荣幸能邀到师父一起来参与。好的。 Recadinhos do coração, Rômulo? Hoje é aqueles dias que a gente fica nervoso, né? Então, bom, gente, curtam e compartilhem. Não é sempre que a gente pode ter a oportunidade de ouvir palavras de mestres de um porte assim tão importante na história das artes marciais. Então, por favor, passem esse vídeo pra frente. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, façam comentários, peçam convidados, enfim, vocês sabem aí tudo que vocês precisam fazer para nos ajudar. Shifu, a gente sempre no nosso podcast aqui, a gente sempre fala sobre o Dan, sobre virtude marcial, né? E a gente queria muito ouvir do mestre um pouco sobre a importância do Dan para o artista marcial, para a formação do artista marcial. 实质上武德呢，不要把它想得太复杂。 Não vamos achar que virtude marcial é algo muito complicado. 第一呢，你要做事情呢，只要不违背社会的道德法 Primeiro, 则。 em tudo o que fazemos, não vamos contrariar os princípios da sociedade. 大一点呢，你可以去讲究法律，只要不违规法律就可以。 Podemos também falar que é não fazer nada contra a lei. 小一点的话，你就是尊师啊。 Ou, no aspecto menor, ter respeito pela sua linhagem, pelo seu mestre. 再小一点呢，就是在家里呢，要是尊敬自己的父母啊，爱护自己的孩子呀。 Num círculo menor ainda, respeitar a sua família, a sua origem, ter amor para com seus pais e seus filhos. 对自己的家庭，包括国家，任何事情做的时候都是善意的事情就够了。 Então, não importa para quem seja para sua família, pessoas ao redor, sociedade ou país, faça apenas coisas boas. Isso basta. 所以这个武德呢，不要特意的去要求它。 Então, virtude marcial também não é algo muito diferente, algo a ser forçado também. 说世上所有的事物，它没有绝对的。 Porque tudo no mundo, nada é absoluto. 就像骗人，这个行为不好。 Por exemplo, enganar não é um ato bom. 那反过来讲，还有善意的谎言。 Mas existe também uma mentira bondosa. 所以这个德呀，在自己的心里。 Por isso, essa regra, esse parâmetro da virtude mora dentro do seu coração. 这个德不是让旁人看的， Não é algo que você faz para mostrar para os outros. 是你做的事情到最后的结果才能体现到你的这 E 个德。 sim, algo que você vai comprovar depois de ter feito algo. 这个人嘴上说的很好，背地里做的事情都不是很好的事情。 Às vezes, uma pessoa tem uma fala muito bonita, mas as suas ações não condizem com as suas palavras. 前面做的事情也很好，到后来发现他做的事情都是骗人的。 Ou começa fazendo boas ações e no final você percebe que na verdade era tudo enganação. 所以很多不要把这个德把它放得那么重要，这个德实质上在自己的心里。 Por isso, não vamos colocar essa virtude como um parâmetro exterior, e sim é algo que precisamos resgatar que está dentro de nós. Uau, Profundo, né? bem diferente ouvir do mestre, né? Posso seguir? Bom, primeiro eu queria falar que para todos nós, né, daqui da escola, é uma honra receber o mestre. Pra gente é muito importante receber o mestre por diversos motivos, né? Um, pela linhagem que ele carrega, né? Mas eu acho que por um grande motivo especial, porque ele é o mestre do meu grande irmão. 师父他们说今天能够邀请师父您来到巴西他们的武术学校，对他们来讲是深感荣耀的一件事，尤其又是因为您是他的好兄弟的师父。 Então, enfim. Mas a gente sempre gosta de saber como que os mestres começaram a sua prática, né? Então, se ele puder falar pra gente exatamente a cidade que ele nasceu,
com que idade ele começou, com quem ele começou, se foi diretamente com o pai dele ou com o tio dele? 实质上学拳在我们这个家族啊，基本上都是从小开始的。 Na verdade, na nossa família, tudo começa bem cedo. 会有很多人会被淘汰掉，就是有的人练着练着就不喜欢了。 E nesse processo de aprendizagem, muita gente é naturalmente eliminado. 现在的老师反而非常多，只是代表着国家的昌盛啊。现在社会上需求这个太极拳老师，以前这个太极拳习练者并不是很多。 E no passado não tinha tanta demanda pelo aprendizado de Tai Chi Chuan, diferente de agora que a gente vê, né, muitos professores. Isso mostra também uma demanda crescente do país. 我真正的老师就一个，就是我的父亲。 E meu mestre de verdade é o meu pai. 然后第二个老师呢，就是我的伯父。 Segundo mestre é o meu tio. 实际上就这两个老师。 Na verdade, foi com eles dois que eu aprendi. 因为从小呢是朦朦胧胧有个记忆，就是3岁到6岁的时候， Eu lembro vagamente, aos meus 3 a 6 anos, 这3年的时间，感觉练拳呢很有意思， durante esses 3 anos eu achava que era muito divertido aprender, 因为这个时候父亲对你没有任何的要求， porque não tinha uma exigência rigorosa por parte do meu 可 pai. 能让你站下桩，也就是1秒2秒。 Então 你想站 você, 的话就站，你想高兴就高兴，你想干什么就干什么。 você ficava na postura da árvore por 1, 2 segundos, ele já te liberava, então você podia brincar livremente. 现在想想呢，只是在朦胧间给你种了一颗太极拳的种子一样。 Agora, relembrando, eu entendi que eles estavam apenas plantando uma sementinha de Tai Chi dentro de mim. 6岁到8岁这2年， De 6 anos a 8 anos, 因为那个时候我已经开始上小学了， eu já comecei a ir para a escola. 然后每天下午放学都要开始学习这个老家一路， E toda tarde, depois da escola, eu tinha que aprender Lao Jia Yilu. 要求还不是很严格。 E ainda não era tão rigoroso na 然后 época. 记得很清楚的一个事情， Eu lembrava 有一天放学， que uma vez 家里呢有很多的人， tinha muita gente em casa. 都开玩笑说你的老家一路也学完了，你给大家表演表演，让看一看。 Aí falaram assim, né? Ah, você que voltou da escola, você já aprendeu Lao Jia Yilu, então faz uma apresentação pro pessoal aí. 那个时候从心里想呢，还要准备，我要感觉自己慢慢的练下来了。 E eu pensei, não, ainda preciso me preparar, preciso ainda treinar mais. 还有一个人呢，专门看着表给我记个时间。 Tinha também uma outra pessoa encarregada de cronometrar. 我也心里想着要慢慢的练，练得好一点。 E eu também pensava, não quero ter pressa, eu quero fazer devagar e certinho. 大家可能想象不到，老家一路，我用了不到3分钟的时间给他练完了。 Mas vocês talvez não consigam imaginar. E eu terminei o Lao Jia Yilu em menos de 3 minutos. 你现在想想呢，小孩子也不知道在那画什么呢。 Eu pensei, realmente eu era criança. 所以那个时候学习只是把套路学完，现在讲的话只是打个基础。 Então, na época, toda aquela fase de aprendizagem era só aprender a forma, né? Ou seja, aprender somente a base para o avanço no futuro. 6岁到8岁之间 Entre esses 6 anos e 8 anos 就是这样过去的。 de idade, esses 2 anos passaram desse jeito. 8岁到13岁就不一样了。 A ida dos 8 anos aos 13 já foi diferente. 中国的这种传统教育， Tem a educação formal da 可能 China, 很多国家都接受不了， que é muito rigoroso 就有点棍棒性的。 e também tem muito castigo envolvido. 那个时候放学如果不练拳的话，真是要被挨打的。 Mas era essa educação que eu recebia. Então, se eu voltasse da escola e não treinasse, eu era batido. 只要有时间，我父亲呢就会帮助我站桩。 Então, assim que tinha tempo, meu pai me ensinava a Chanzhuang, postura da árvore. 一次半个小时， Meia hora cada vez. 前20分钟都很轻松， Nos 20 primeiros minutos era tranquilo. 到后10分钟是非常难熬。 Últimos 10 é muito difícil. 因为我父亲那个时候到20分钟以后，他就会手扣着我，
Depois dos 20 minutos, meu pai me afundava com as mãos dele. 我们的传统教学呢叫捏架子，捏着你这个点位是不准动的。 Então era um ajuste que os mestres faziam nos discípulos para que a postura seja correta e você não podia mexer. 剩下5分钟的时候，基本上都在我父亲的腿上坐着。 E os últimos 5 minutos eu passava basicamente sentada na perna do meu pai. 所以说这个5年之间呢，对我这个练习太极拳，从初学的慢慢有一个很扎实的基础。 Então, esses 5 anos foram fundamentais para que eu tenha uma base sólida no Tai Chi Chuan. 从13岁以后，我基本上都是自己开始练习。 E depois dos 13 anos, eu fui basicamente autodidata. 这个时候，我父亲就没有再强迫了，都是自愿的。 E o meu pai já não me forçava mais a treinar. 练了到一定年限，后来想一想练这个做什么，然后呢就知道有比赛，所以就想比赛。 E aí fui treinando, depois chegou uma certa idade, você começa a pensar o que vai fazer na vida, né? E vi que tinha competição nacional e pensei, então vou me inscrever. 所以努力着一直为比赛做准备。 Então comecei os preparativos árduos para a competição. 然后从96年开始比赛， Comecei a competir em 96一直到2002年， até 2002. 这一段就是我是比赛的时间， Então essa foi a fase em que eu participava das competições. 每天都要超过10个小时的训练， Todo dia eu passava por mais de 10 horas treinando. 所以成绩也非常好。 Eu consegui bons resultados também. 同时呢，从96年我不光自己比赛，我还开始带学生。 E a partir dessa mesma época, não somente competia sozinho, como também levava alunos para competir junto. 所以说，不光我的成绩很好，我的学生呢成绩也非常好。 E não apenas eu conseguia bons resultados, meus alunos também. 02年以后呢，就打了很多年的比赛，也就想想呀，再打比赛也没有什么意义，以后要做什么？ E depois de 2002, já foram tantos anos competindo, pensei, tá na hora de fazer outra coisa também. 所以那个时候就想把所有的泰拳的套路啊、器械呀、整理一下。 E me passou a ideia de compilar e organizar todas as formas de Tai Chi Chuan. 所以说又花了3年的时间， Então usei mais 3 anos. 跟我父亲又把所有的套路、器械又整理整理，学习学习。 E junto com meu pai, revisamos e reorganizamos todas as formas, né, de mão livre e de armas. 05年我们就拍摄了所有的 VCD。 Em 2005, fizemos uma série de gravação em VCD. 到07年，我们的 VCD 包括我们的书同步的发行。 E em 2007, lançamos esses VCDs junto com os nossos livros. 所以说现在这样讲吧，陈家友可能是我是唯一一个把所有的套路、所有的器械，包括还有我创编的套路，有30多套，可能只有我一个人会，还有我的学生也可以。 Digamos assim, hoje em dia talvez eu seja o único professor em Chanjiagou que domine todas as formas existentes de Tai Chi Chuan, inclusive as que eu mesmo criei, e meus alunos também. 这样可以把泰拳有一个很好的传承与延续。 Dessa forma, contribuímos muito para o legado do Tai Chi Chuan, para a posteridade. 这就是我很简单的学拳经历。 E então isso é basicamente uma biografia simples minha em relação ao meu aprendizado de Tai Chi Chuan. Posso complementar? Eu também tenho um complemento. Não, mas vai você, não, vai você. tem. Não, vai. Não, eu ia perguntar pro mestre se teve um momento específico nessa biografia dele que ele sentiu que a vida dele ia ser dedicada ao Tai Chi Chuan. Ou se ele nasceu já sabendo já pela família, já sabia disso. 这种思想实质上是随着你的练习，会不断地认识到这些。 Isso é um pensamento que você vai adquirindo conforme você vai treinando e conhecendo mais a arte. 它不可能说是一下子就有的。 Não é algo assim que baixou de repente 就 o 包括我 espírito. 小的时候，我父亲强迫我练习太极拳。 Inclusive na fase que eu era forçado a treinar,
不会说是你为了传承这个才是要你练习的。 Eu pequeno não treinava achando assim, eu tô treinando para ser, para contribuir para o legado. 不会跟你讲这些表面上的大道理。 Então não era assim um discurso bonito que me 就中国的传 movia. 统方式，没有什么要求，只需要学习就够了。 Porque a educação que a gente tinha, né, é assim, os pais não exigem outras coisas, basta que você estude, basta que você aprenda bem. 所以随着练习，随着成长，你会有这种历史的使命感。 E aí, conforme você vai se aprofundando, né, você vai adquirindo, vai despertando em você um senso de missão. 所以说，你想传承的前期的条件是什么？这个你要理解。 E aí é importante entender, né, quais são as condições para que eu possa contribuir para esse legado. 不是说你口上说我要传承下去， Não somente, né, falar de boca para fora, eu quero passar isso 传 adiante. 承的前提、基本条件， Quais são os requisitos e as condições básicas para eu poder fazer isso? 你的继承下来，你才有可以传承。 Tem que ter isso para você poder transmitir. 你没有这个技能，你怎么去传承呢？ Sem essa técnica básica, como que a gente vai passar adiante? Muito Xixé. bom. Tipo, o senhor falou sobre Jianzhuan, né, da importância de treinar todos os dias, 30 minutos, 1 hora por dia. E eu me lembro quando eu estive a primeira vez em Chanjiagou, eu me lembro que eu fiquei 10 dias só fazendo Jianzhuan. E quando eu conto isso aqui no Brasil, as pessoas ficam impressionadas e ficam, nossa, mas 10 dias só fazendo Jianzhuan é muito tempo, quanto tempo, quantas horas você ficou fazendo? Aí eu relato quanto tempo foi e as pessoas ficam impressionadas com isso. Então a minha pergunta para o Shifu é a importância de praticar o Jianzhuan, por que é importante praticar? E uma curiosidade particular é por que o Tahei ficou 10 dias fazendo Jianzhuan antes de aprender lá o Jailu. Ok. 因为大黑他说他练习太极拳已经很多年了， Porque Gil falou que ele aprendeu Tai Chi Chuan por muito tempo já. 说是很多人一去陈家沟的时候，他说我已经练习很多年， E isso 甚至 acontece 有的人说 muito. 超过30年。 Né? Muita gente chega em Santiago e fala assim, eu já sou praticante veterano de Tai Chi Chuan, alguns por mais de 30 anos. 实质上他什么基础都没有， Mas na verdade tem uma base não muito boa as pessoas. 这个站桩实质上非常容易理解， E Jianzhuan é fácil de entender. 就像盖非常高的楼， Que nem se você quer construir um prédio alto, 大家想想，他挖的地基是非常深的。 a base desse prédio tem que ser bem profunda. 咱们不说他别的条件了， Não vamos falar de outras coisas. 要是盖的比较低一点的房子呢，它的地基呢就比较浅。 Agora, se você quer construir só um prédio de 1 ou 2 andares, não precisa de uma base tão funda em relação a um prédio alto. 实质上，这个站桩就像你盖房子打基础， Então, a postura da árvore, Jianzhuan, em Tai Chi Chuan, é como essa base que você tem que deixar bem firme para construir, erguer um prédio. 所以说我们也叫基本功。 Por isso também chamamos de habilidade básica. 基本功越扎实， E quanto mais firme é esse Jibankong, habilidade 你的 básica, 拳术才可能上得更高。 mais você vai poder se avançar nos níveis. 这个人他就没有很好的桩功， Então, quando uma pessoa ela não vem já preparado, 他就不可能练到高的层次。 nunca ela vai conseguir alcançar altos níveis de 就很简 prática. 单，你在地上盖个房子，随便就盖个10米，不可能的。 Então, imagine, se você quer erguer um prédio do térreo sem ter uma base, isso é 所以 impossível. 必须要处理好地基， Você tem que primeiro trabalhar bem essa 这样 base. 你才能经得起风吹雨打。 Com esse bom fundamento é que você vai aguentar ventania, tempestade. 所以站桩是最基础的条件， Por isso, Jianzhuan é a condição mais fundamental. 这是对一个习武者的基本要求。 Isso é um requisito básico para todo aprendiz de artes marciais. 然后你是锻炼身体啊、修身养性啊，这倒无关紧要。 E agora, se você quer somente treinar, né, para fortalecer sua saúde, então não precisa ser tão rigoroso. 那反过来讲呢，你不管你是锻炼身体啊，还是修身养性，你的方法是对的，你产生的效果会更好。
Mas por outro lado, né, mesmo que seja, né, em prol da saúde, né, o seu motivo do treino, se você já começar bem pelo certo, você vai conseguir um resultado melhor. 所以说不是说光为了练习功夫非得有那个要求，所以说你要是锻炼身体要求对了，你的身体的效果会更好。 Por isso, esse requisito, né, essa exigência pelo Chanzhuang não é somente para quem quer ter um aprendizado marcial, né? Se você quer treinar para fortalecer sua saúde, Chanzhuang também é uma exigência muito boa. 这样大家就知道站桩的重要性。 Assim vocês devem compreender melhor a importância do Chanzhuang. Nossa, eu agradeço demais ao Shifu por ter me deixado fazer 10 dias de Juanjuan. Eu confesso que no meu 5º dia, eu tive vontade de desistir. Tive vontade de voltar, falando de parar, falar, não, eu vou continuar fazendo o Tai Chi que eu fazia aqui. Mas, de alguma maneira, acho que as correções do Shifu e o estímulo que eu tinha da escola e dos outros colegas me fizeram superar a dificuldade e seguir. Isso para mim foi muito importante, então agradeço demais ao Shifu por isso. Eu tenho fiquei curioso aqui por uma coisa. Quando a primeira vez que eu fui em Chantiagol com o Gil, me lembro de entrar no portal, né, da escola e o Gil ficou para trás, né? E quando a gente olhou para trás, o Gil tava paralisado assim. E aí eu vi que ali, falei, nossa, acho que o Gil teve uma sensação de que voltou para casa, né? E depois, quando o Gil decidiu voltar para lá, né? O Gil já sabia que ele iria treinar com o mestre e aí nós ficamos aqui cuidando da Shao, né? E falando com o Gil sempre relatava, né? Nossa, tá muito difícil, né? Talvez o meu joelho tá doendo muito e tal. Mas eu queria ouvir do mestre, o que o mestre achou de chegar um brasileiro lá, né? Maluco, querendo morar lá por algum tempo, representá-lo, virar discípulo. Eu queria ouvir do mestre. Fiquei curioso para qual foi a sensação do mestre, né? 一个人能做出一个决定，他不是说是很莽撞的一个事情，尤其是从巴西到中国这么远。 Mas se disse assim que quando uma pessoa faz uma decisão, né, que mexe com muitas coisas, com certeza não foi de uma hora para outra, principalmente indo do Brasil, de um lugar tão longe até China. 我想他第一是很喜欢这个， Então, com certeza, penso que não foi impossível e primeiro ele deve gostar muito de Tai Chi Chuan. 第二他肯定是坚持了很长的时间。 Segundo, com certeza ele já persistiu por muito tempo. 第三呢，他主要是一直没有找到他想要的东西而已。 E terceiro, com certeza ele ainda estava em busca para encontrar aquilo que ele realmente se sintonizava e se identificava. 所有的事情碰到的以后呢，他就不会觉得这些困难是困难。 E depois de juntar todas as peças, as dificuldades já não são mais dificuldades. 你要把它当成一个正常的事情就可以了。 Basta seguir de forma natural que as coisas avançam. 对个人来讲的话呢，可能就是非常有一点艰苦的一个事情而已。 Então, com certeza foi um processo árduo para ele. 你像我来巴西很热一个道理。 Assim como eu estou sofrendo de calor aqui. Não, eu queria voltar um pouco, mestre, pra gente falar um pouco sobre a história do Tai Chi Chuan. Então, a gente sabe, né, que a gente conhece a história, sabe que o Tai Chi Chuan foi criado lá em Chantiagol, mas eu queria que se o senhor pudesse contar um pouco sobre a história do Chen Wanqing, a história das gerações da sua família, e falar um pouco também sobre a documentação histórica que a família ainda preserva em relação à origem do Tai Chi Chuan. 泰拳发源地定于陈家沟，它不是说是传说，也不是神话。 Chantiagol como o berço de Tai Chi Chuan não é algo lendário, não é conto, né, lenda. 另外，它也不是说是一下子就有了现在的太极拳， E também não surgiu de uma hora para outra. 它是经历了多少代人不断的沉淀、创编，才有了现在的太极拳。 Foi algo construído, né, e ajustado por muitas gerações ao longo de muitos anos. 另外，泰拳发源地呢定到陈家沟呢，
是1932年就已经定下来了。 E Chanjiagou, ele foi visto como o berço de Taiji Chuan em 1932. 那个时候是一个武术史学家叫唐豪，他是1930年至1932年3次去了陈家沟。他根据陈家沟的家谱，包括文献，中州文献，因为河南呢都属于中原，那个时候简称叫中州，包括温县的县史，包括陈家沟人练习的拳术，还有传承，包括还有一些故事、碑文、史记，这些他都考证了，然后印证以后才确定为泰拳发源地是陈家沟。 E isso aconteceu em 1930, né, entre 1930 e 32. Foi um historiador importante da China, né, fazer visita. Ele fez 3 visitas a Chanjiagou nesses 2 anos e ele analisou muitos registros históricos, muitas histórias contadas, histórias que circulavam na vila, inclusive registro histórico do Condado de Wan, né? E tudo isso, depois de muita pesquisa, e que ele definiu que sim, realmente Chanjiagou é o berço do Taiji Chuan. 到2020年，由世界非物质文化遗产也是认定为陈家沟是泰拳发源地。 E em 2020, o Chanjiagou e o Taiji Chuan, né, foi reconhecido pela UNESCO. 所以说，从陈家沟的泰拳演变出有杨氏、武氏、吴氏、孙氏。 E a partir do Taiji Chuan de Chanjiagou saíram outras linhagens de Taiji Chuan. 你像武当山为什么一直说呢？它那个没有这个历史的依据。 E por que muita gente ainda escuta falar que a origem de Taiji Chuan é em Wudangshan? 它一直混淆在哪儿呢？就是太极拳。实际上，太极拳、太极文化三者有联系，实质上三者又不同。 Na verdade, isso não tem um fundamento histórico. E isso se deve a uma mistura que as pessoas fazem em relação a o que é Taiji, o que é Taiji Chuan e o que é cultura do Taiji. 所以说，武当山只是个道教的传教的一个道观吧。 Então, o Wudangshan tem muito a ver com a religião do taoísmo. 大家要发现的话，他们练的泰拳一看都像是从杨氏泰拳改编的，就像24呀、42啊这种简单的动作，根本没有说是他们很独特的东西。 E a gente pode ver pelas formas que eles treinam que muito provavelmente as formas de Taiji Chuan que treinam são ajustes, né, a partir da linhagem de Yangshi. 实际上就是70年代末、80年代初，慢慢他们才有了这些东西，以前是什么都没有的。 E foi algo que foi começando a ter na década de 70 e 80. Antes disso não tinha. 这个国家呢也多次去他那里考察。 E o governo também mandou historiadores e pesquisadores várias vezes para Wudangshan. 那他一弄就是说神话的东西，那怎么 E 办呢？ depois confirmaram que era algo mais da lenda popular mesmo, 没有历史依据。 sem fundamento histórico. Não, acho que eu queria aproveitar e ainda falando dessa época de 1930, 32, acho que está muito próximo da Revolução Cultural, né? E aí eu queria perguntar para o mestre como que Chanjiagou ficou diante da Revolução Cultural com os manuscritos das técnicas, se alguns mestres tiveram que sair, fugir, se esses documentos ficaram, né? E se ficaram, como que foram preservados? 那个1930年到1932年，那个时候唐豪是个中国近代武术史的史学家，不光是泰拳的发源地，他是考证的。中国近代武术史很多的发源地，很多的拳种的创始人，都是在唐豪的考证的基础上延续又考证下去的。Esse historiador, pesquisador que o mestre mencionou agora há pouco, né? Ele está complementando que ele não só é um pesquisador, historiador, ele também é um grande conhecedor, né, das artes marciais, né? Então ele certificou não apenas Taiji Chuan, o berço originário de Taiji Chuan, né? Mas como também viu onde foi o berço de várias outras artes marciais. 那个时期呢，我还没有出生。
Naquela época, mestre não tinha nascido ainda. 我对那里没有任何的思想的影响。 Então, não sabia do que realmente aconteceu. 那反过来讲呢，它是全国性的。 E, de certa forma, isso foi um acontecimento nacional, de âmbito nacional. 去过陈家沟的话，它只是个村庄而已。 E, para quem já foi para Santiago, é só um vilarejo. 全国的变化是什么？陈家沟的变化也是什么？ Então, Santiago não está muito apartado de tudo que acontece no país. 因为太极拳实质上讲呢，对我们这个家族来讲，它只是个家族的传承。 E, pra gente, esse legado de Tai Chi Chuan é mais também um legado da nossa própria família. 所以说受影响，你像包括我爷爷，也是那个时期受一点影响。 Então, meu avô, por exemplo, ele também sofreu influências. 不过他还有妹妹啊，还有弟弟啊，所以说我们家族的这个传承还是传承下去了。 Mas, de qualquer forma, tinha ainda minha tia, meu tio, né? Então, conseguimos passar adiante o nosso legado. 实质上影响没有， Então, não teve, assim, uma influência muito convicta, assim. 那不过也产生多多少少的影响，这是一个社会历史所造成的。 Mas, claro que também teve consequências, né? O que foi um acontecimento em grande escala naquele país, naquele momento histórico. 所以说，很多人呢都会把这个事情老是强加于说这个事情对中国有什么不好啊？你再想想，就像以前人吃东西，他说多么生态，现在吃这个说是都是那个用基因转换的。那反过来讲呢，现在人的寿命要比以前的人的寿命还要长啊。这就是个社会的进步，不要老是回到以前的那种历史的个旧的观念状态。我对这个还是起到这个要用个平和的心态去看待这个事情。 Então, eu penso que é muito importante sempre analisar tudo de uma forma mais equilibrada e harmoniosa possível. Muita gente já parte do pressuposto que, com certeza, a Revolução Cultural trouxe estragos imensos, né, para o país, mas eu penso que tudo tem uma influência de escala maior também, dependendo de cada organismo. Por exemplo, antigamente falávamos que as pessoas comiam alimentos mais naturais. Hoje em dia tem muito transgênico, mas as pessoas em geral vivem mais, têm uma vida mais longa do que as pessoas do passado. Então tem muita coisa a ser analisada junto, não somente um aspecto, um fenômeno isolado. 所以说太极拳为什么在我们这个家族呢？就是父传一子，父传一子，一直传到我们这一代是20代了。因为我们从小学习这个。 没有用这种拳术要做什么，只是说它是对家族是一种有帮助的一种文化。 Então, por isso, por que conseguimos chegar na 20ª geração, né, passando sempre de pai para filho esse nosso legado do Tai Chi Chuan? É porque desde o início nunca pensamos em fazer algo específico, fazer algo intencionalmente. Pra gente era muito simples, era passar adiante o que carregamos de bom na família e que era algo importante para a família. 就像祖上传的一个宝贝似的。 Assim como você cuidar com muito carinho um tesouro que você recebe dos seus antepassados. 你要有义务呢，一代一代的把它传承下去。 A gente se vê, né, no dever de deixar isso vivo. 不要想用这个宝贝呢去创造什么。 Mas nunca pensamos em criar ou fazer algo intencionalmente com esse tesouro que carregamos. 你怎么有义务是把它看护好就行了。 Basta pensar como vou proteger bem esse tesouro precioso. 就是在于我们这个思想上，才可以一代一代传承下来。 Então acredito que é muito devido a esse nosso pensamento que conseguimos de fato transmitir até hoje. 你像遇到困难的话，家里有个宝贝，有的人就把它卖掉了。 Porque imagina, se você passa por dificuldade, você volta para casa e vende o tesouro. 遇到困难的时候，吃都吃不饱，我的父辈也不练了，那也就传不下来了。 Ou se, né, passa por dificuldade de sobrevivência e desiste de treinar, também não dá mais para transmitir.
所以说在那么艰苦的条件下，各种历史的原因，我的伯父、我的父亲，他们弟兄2个还坚持的练习，继承家里的传承。Então, né, nesse panorama geral, meu pai e meu tio passaram por tantas dificuldades, mas ainda assim persistiram a treinar e a passar esse legado. 所以说他们认为这是他们的义务。E porque eles sentem que é um dever que carregam. 所以说这都是要用一个正常平和的心态看到一个历史的事件而已。 Por isso, tudo isso necessita um olhar mais harmonioso, né, de aceitação plena em relação a esses acontecimentos históricos. Muito bom. Chifu, pelo que eu entendi, a escola lá em Chandigarh, ela funciona como uma escola de educação formal. As crianças ficam o dia inteiro lá, estudam num período e no outro período treinam Tai Chi e saem de lá formadas como Tai Chi. Eu queria que o Chifu contasse um pouco do funcionamento da escola, se é isso mesmo que eu narrei, porque a gente tem essa curiosidade aqui no Brasil. 是，它是9年义务教育，现在可以读到相对来说高中的学历。所以小孩子们练习这个比较辛苦一点，像早晨呢6点钟要起来。 Sim, a escola é uma escola de educação básica, né, vai até equivalente ao colegial, e para as crianças é um pouco puxado. Acordam às 6, 练习半个小时，就准 treinam 备 meia 洗 hora 漱吃饭， e vão escovar os dentes, se preparar para café da manhã. 到8点钟就又要开始了， E 8 horas começa de novo. 一直忙到差不多12点， Tem aula até meio-dia, 下午2点半到5点半， depois das 2h30 às 5h30. 晚上还有半个小时。 E à noite tem mais meia hora. 如果有些要比赛的人呢，一直忙到晚上9点， E para quem for participar de competição, vão ter treinos até 9 da noite. 最少一天是8个小时。 Então, isso equivale a pelo menos 8 horas de treino por dia. 所以上课呢是都有时间，该学习什么都是有规矩的， Então, tem um cronograma de aulas, 按正规的学校在走。 de acordo com o que o Ministério de Educação pede. E a decisão... desculpa, a decisão não. Por quanto tempo as crianças ficam lá? Por quanto tempo as crianças ficam na escola? Entram com que idade e saem com que idade? E geralmente a decisão da criança frequentar a escola do Chifu é uma decisão própria da criança ou do adolescente, ou é mais uma decisão da família que quer dar uma formação diferenciada para a criança? 小孩子大多是父母要求进去的，非常少的一部分呢是自己愿意去的，还有很少的一部分就是身体非常不好的，然后我们那个学校的年龄差异非常大，小的6岁，大的有的都超过80岁。 Na nossa escola, geralmente, as crianças menores entram pelo pedido dos pais, pela vontade dos pais, né? Uma pouca parcela entram porque querem, né? E tem uma idade bem diversificada. O menor tem 6 anos, o maior tem mais de 80 anos. E tem também uma parcela de alunos que entram porque tem uma saúde delimitada. 小的有的就在那儿待上15年。 Então, alguns entram e ficam 15 anos na escola. 像年龄大的成年的话，一般都是1年啊、1个月啊、半年啊这些短期的。 E aí, para os alunos adultos, varia muito. Tem aluno que vai 1 ano, meio ano, 1 mês. 实际上，他们练习的长短啊，根据他们自身的条件，还有他们的要求所注定的。 E determinamos quanto tempo é o treino de cada aluno de forma personalizada, de acordo com a necessidade deles. Bom, muito bom. Quer seguir? Pode seguir. Continua. Tem umas boas aí. Chuyo, pergunta pro mestre se os treinos atualmente, né, na escola, tanto com os jovens, ou adolescentes, ou crianças, são semelhantes aos treinos que o mestre recebia? 师傅，现在您的学校孩子们接受的太极拳的练习，跟当时您接受的父辈的练习是一样的吗？方法不太一样。 Metodologia é um pouco diferente.
因为很多东西它不具备这个先天的有些条件。 Porque às vezes, dependendo da metodologia, você também tem que ter uma condição física, 包括还有那个环境， inclusive o próprio ambiente. 所以说他们呢每天这个文化，包括练习的综合素质要好。 Então, é muito importante consolidar essa base, seja cultural, né, ou do próprio ambiente de treino. 我的在家里学的是相对是比较单一， Então, o que eu aprendia era de uma forma mais unidirecional, 他们 monótona 更具有专业性。 e talvez não tão profissional pensando na didática. 我呢相对来说就是非常传统化， Então, era assim um ensino muito tradicional, 就是言传身教。 que passava por explicação e explicação, postura. 父亲的口传，身体的示范。 O meu pai explicava, né, e mostrava, fazia o exemplo para eu seguir. 学校呢，现在的小孩子呢就很早就要接触正规的训练，参加正规的比赛。 E as crianças da escola hoje em dia, muito jovens, já precisam passar por treinamentos para competição. 反过来讲呢，各有利弊。 Então, eu vejo vantagens e desvantagens em cada metodologia. Muito bom. Uma curiosidade, mestre, tá falando, né, do treinamento desde criança Tá entrando? e aí eu queria perguntar se ele chegou a ter algum contato com outra arte marcial na vida, se teve esse contato ou por nascer em Chanjiagou sempre praticou só o Tai Chi Chuan. 我见过中国所有的武术， Mas você disse que ele já viu todo tipo de arte marcial da China, 我没有接触任何的武术。 mas ele não chegou a aprender, seguir nenhum. 不过我会让我的学生啊，让他们去接触接触。 Mas eu incentivo meus alunos a terem contato com mais. 我本人呢是什么武术都没有接触过， Eu, particularmente, nunca entrei em contato com nenhuma outra arte 就包 marcial. 括我去上了1年的体育学院， Inclusive, o único ano que eu fui, né, fazer educação física na universidade, 也没有接触过1天。 também não entrei em contato nem por um único dia. Muito bom. Obrigado, Xixi. Shifu, uma das coisas que eu mais vivenciei quando eu fui à China foi um preceito, um conceito que eu acho que é budista, que a gente fala de encontros predestinados ou de destino, que é Yanfan. E eu acho isso muito... Primeiro que eu vivenciei isso lá, encontrei muita gente, toda a necessidade que eu tive na China, as pessoas me ajudaram, fiz muitos amigos, desde fotógrafos até taxistas, pessoas que sempre me ajudaram. E eu queria que o mestre pudesse falar um pouco sobre esse preceito, na visão dele, como é que o mestre vê essa ideia dos encontros predestinados, de destino, e como o mestre vê esse preceito do Yanfan. Para o mestre, primeiro ponto, né, dessa afinidade, né, primeiro é que as pessoas se identificam nos ideais. 所以有时候缘分也会中断的， Por isso, às vezes, a afinidade ela se rompe 思想产生了不一样的变化。 quando começam a ter divergências no pensamento. 我呢对这个呢就是随遇而安。 E eu tenho uma postura bastante, como é que diz assim, espontânea em relação à afinidade. 所以缘分怎么去讲呢？很多就像我去教拳，我不会想把这个拳术做成一种赚钱的工具。我去很多的地方，刚开始学生都很少。 Como, por exemplo, né, a minha postura em relação à afinidade, quando eu ensino Tai Chi Chuan em algum lugar, eu não penso que eu tô indo lá ensinar para ganhar dinheiro. Então, muitos lugares que eu vou, no começo tem pouquíssimos alunos. 经过我几年连续的去传拳，他的学生会多一点。 E depois de vários anos seguidos que eu vou lá e ensino, os alunos vão aumentando aos poucos. 如果这个时候呢，只是想把这个拳术当成一种赚钱的工具的时候，我就不会再去这个地方了。 E se eu usasse
a arte marcial como apenas um instrumento para ganhar dinheiro, chegando nesse momento eu já não iria mais. 说缘分，它只是你对这种拳术的文化的理解。 Por isso, para mim, afinidade, 缘分, é apenas um conhecimento que você tem em relação, no meu caso, à arte marcial que eu carrego. 我把这个缘分呢，就是说你喜欢太极拳，你愿意把这个太极拳推广出去，我就愿意帮助你。 Então, para mim é assim, se você também gosta de Tai Chi Chuan e você tem vontade de divulgá-lo, então eu também estou aqui para te auxiliar nesse caminho. 所以说，缘分还是简单讲的，就是志同道合， Então, para mim, afinidade é você compartilhar os mesmos ideais, 想的都是一样的。 pensam igual. 如果想的有不一样的地方呢，这缘分也就断了。 E a partir do momento que começa a divergir no pensamento, no ideal, talvez essa afinidade se rompa. 你包括我有些徒弟，他们对我也很好。 Inclusive, por exemplo, tenho alguns discípulos me tratam muito bem. 到中国也是一样的呀， Vão para a China 他们的吃住啊、学习啊、学校都是免费的。 e eu também trato eles muito bem. Eu não cobro alguns, né, a mensalidade ou eu não cobro a moradia. 所以说，很多缘分你也不要把它刻意的要求那么好。 Por isso, né, algumas afinidades não é algo que você consiga, né, artificialmente manusear. 什么东西都是将心比心嘛。 Tudo é tratar com empatia. 我的性格，从我这个说话上面感觉到比较温和一点。 Acho que vocês conseguem sentir pelo meu jeito de falar que eu sou uma pessoa mais da paz. 往往是反的。 Mas na verdade, muitas vezes é o contrário. 实质上，30岁之前我的性格是非常糟糕。 Antes dos meus 30 anos, eu era uma pessoa de índole, assim, muito... 后来随着年龄的增长， Depois, conforme eu fui crescendo, ganhando 对 idade, 事物的认识， conhecendo mais as coisas, 性格跟拳术似的，慢慢就平和了很 o 多。 meu temperamento, junto com o meu aprendizado no Tai Chi Chuan, foi se entrelaçando. 所以说，我是不想被人利用的一个人。 Eu sou uma pessoa que não gosta de ser usado pelos outros. 而我目的实质上也很简单，我只是想让真正的太极拳能让很多人来了解。 E a minha intenção é muito simples, eu quero divulgar o verdadeiro Tai Chi Chuan para mais pessoas conhecerem. 不想把太极拳神化了， Não quero que Tai Chi Chuan viva sempre no lugar lendário. 因为我们人呢都是血肉之躯，生老病死谁也改变不了。 Porque todos nós, na condição do ser humano, passamos pelo nascimento, envelhecimento, doença e morte. Ninguém muda isso. Legal. E aí eu vou aproveitar para conectar uma outra aqui. Porque, para quem não sabe, Chandigarh tá na região de Henan, é isso? Tá certo? Que é a mesma região do Templo Shaolin. Ou seja, um lugar que tem muitas escolas, uma variação de estilos. E um outro tema que a gente sempre fala aqui no podcast é sobre os desafios, né? Então, queria perguntar pro mestre se, né, a gente aqui no Brasil tem muita curiosidade sobre esse tema também, né? Acontecia isso, acontece lá em Chandigarh, vem pessoas de outras escolas, o senhor já passou por isso? 那这只是一种武侠小说里面体现的，实际上以前那个比武非常少，不是说想象的那么多。 Isso, na verdade, foi algo que foi assim, aumentado pelo cinema, né? E que no passado esses desafios não era nessa grande quantidade. 民国之前的话，相对来说还有这些事情的发生。 Então, talvez antes de 1900 tinha isso acontecendo. 你包括我爷爷以上的，就是我的曾祖、我的高祖，功夫好的，他们都杀过人， 都是把人打死过。 Então, na época do meu bisavô ou tataravô, os que tinham mais técnica marcial, todos eles já acabaram matando alguém numa luta.
后来到近代的时候，这种事情就不能再发生了。E aí, nos tempos mais modernos, isso já foi proibido. 不要说是把人打死了，就是打受伤了，你都要受法律责任的。 Né? Às vezes, você só de machucar o outro, você já, né, vai ter consequências legais. Imagina matar alguém num duelo. 所以说，交流切磋是有的。 Por isso, continua tendo esses desafios mais saudáveis para um aprender com o outro. 你包括我们去参加比赛， A própria competição é um desses. 实质上这都是以前的那种比武形式。 Então, na verdade, as competições atuais é uma forma de continuar esses desafios do passado. 只是在安全的前提下， Porém, dentro de condições de segurança. 你包括拳击比赛，他们也得要有一个安全。 Como, por exemplo, competição de boxing tem que ter essas 不是因为一个韩国的 limites. 拳手被打死了，拳击的规则就产生了变化嘛。 Depois que um participante coreano ele morreu na competição, algumas regras sofreram modificações depois disso. 所以说现在这个武术比赛只是为了提高人类的极限。 Então, as competições marciais que temos agora são para despertar o potencial do ser humano, 不是让人们付出生命的代价。 mas não para que paguem o preço da própria vida. Chifu, já aproveitando que o senhor falou sobre competição, queria que o senhor pudesse falar um pouco da importância das competições e quais dicas o senhor daria para quem quer competir, seja com Taolu, seja com Tuishou, seja com Sanshou. 他们要参加比赛就非常专业的训练就行了。 Para quem quer participar de competições, né, sempre recomenda passar por um treinamento profissional. 只要你付出了，你会得到你付出应得的东西。 E se você dedica, com certeza você vai receber o fruto em troca. 你没有付出那么多，你的回报也不会得到那么多。 Mas se você dedica menos, o que você vai receber também vai ser menos. 不要想着，我觉得我付出了很多了，我到那就可以拿冠军。那你想想，对方呢付出的可能比你还多。 Então não vamos com a mentalidade pensando assim, eu já me dediquei por tanto, então com certeza eu vou ganhar, né, o primeiro lugar. Mas porque tem outros também que estão lá. 虽然有些冠军呢是有人为的因素， E claro que alguns conseguem medalha por algum motivo por trás, 这种还是少数的。 mas ainda é uma pequena parcela. 大多数还是跟自己的付出是有直接的关系。 A maioria daqueles que ganham em competições tem diretamente a ver com o esforço de cada um. 所以要想参加比赛，就要接受正规的训练方式。 Por isso, se alguém deseja participar das competições, precisa realmente passar por um treinamento certinho. Muito bom, muito bom. Sobre a parte histórica do Tahiti, a gente também sabe pelos livros que Shen Wanqing sistematizou e organizou o estilo da família Shen, mas teve uma inspiração com uma obra de um general chamado General Titiquan. Eu queria que o Chifu falasse um pouco dessa relação, é a 14, tá, irmã? Falasse um pouco da relação entre o legado do general Titiquan e a sistematização que o antecessor Shen Wanqing fez. 戚继光他著了本书叫《绩效新书》，绩效新书。对，他写了一本有关于武术的书。 O general Qi Ji-guang, ele escreveu um livro chamado 绩效新书。 这本书呢，实质上它只是把中国的一些武术的招式运用到他训练的部队上。 E na verdade esse livro é uma compilação que ele fez organizando algumas formas pré-existentes na China que ele usava para treinar os seus soldados, 包括一些作战的方法。 incluindo algumas estratégias de guerra. 陈王庭创编这个太极拳的时候呢，它里面有一些动作的名称跟《绩效新书》里面的名称是一样的。
E quando Chen Wangting organizou, compilou as formas de Tai Chi Chuan, ele adotou alguns nomes para algumas formas e técnicas, usando esses nomes desse livro do general. 所以说当时就是1930年至1932年那个唐豪，他就是根据这个技校新书里面的名称，就说陈王庭采纳了他的一些动作名称。 Então, aquele pesquisador, historiador que mencionamos, o Tan Hao, ele partiu desse ponto, né, e falou assim que o Chen Wangting, ele usou, né, ele adotou partes que o general escreveu. 因为可以讲呢，戚继光他写的这本书是有关于中国武术最早的一本书。 Podemos falar que esse livro que o general Qi Jiguang escreveu foi o primeiro livro das artes marciais da China. 这就是有依据可考证的。 E isso tem fundamento histórico, né? Dá para pesquisar. 所以说，对陈王庭创拳的话，他第一句话就是依据祖传之拳术，采纳众家之所长。 Chen Wangting的。 对。 Então, a primeira frase que o nosso antecessor Chen Wangting disse ao compilar as artes marciais de Tai Chi Chuan, ele disse assim que eu sigo a técnica passada de geração em geração da minha família e compilo juntando as qualidades boas de cada estilo. 所以说，他对这个医学、经络学，还有中国的传统文化，还有武术，几个融到一体，叫里根太极，把它创编成新的套路，所以它就叫太极拳。 E dessa forma, né, ele juntou os conceitos e conhecimentos que ele tinha da cultura chinesa, do conhecimento da medicina tradicional chinesa, junto com técnicas marciais, e tudo isso fez com que ele criasse então o que conhecemos hoje como Tai Chi Chuan. 所以太极拳最早这个词，实质上在陈王庭的始祖上陈伯那个时候就提出来了。 E esse termo Tai Chi Chuan, na verdade, né, da nossa primeira geração, Chen Po, já foi usado esse termo. 只是又到陈王庭的时候呢，他又把它提升了一下而已。 E chegando na geração do Chen Wangting, ele levou o Tai Chi Chuan para o outro patamar. 所以这就是简单的陈王庭创拳，它跟技校新书名字上是有联系的。这个实质上去考证的话，因为陈王庭是个文武全才，很喜欢读书的一个人。 Então, assim, isso resume de uma forma bem simples, né, a evolução e a criação do Tai Chi Chuan. E se a gente for ver, o Chen Wangting, ele era uma pessoa muito estudiosa também. 所以说，唐豪呢，只能是根据那个技校新书上的名称，来跟陈王庭所创的拳术上面这样一个联系对接。他说，技校新书对他产生有一定的影响，他借鉴了技校新书的一些动作而已。 Então, o que esse historiador Tan Hao pôde mostrar é que, de fato, o Chen Wangting deve ter lido o livro do general Qi Jiguang, né, e usado como referência para organizar alguns movimentos e alguns nomes. 所以说，一个新的事物出现啊，它并不是说是就像一本技校新书是影响不了它的。 E para que algo novo seja criado, com certeza não é um mero livro que já seja o suficiente para ter toda essa influência. 你像陈家沟的始祖就是第一代人陈伯，陈伯功夫本身就很高。 A primeira geração de Chen Jiagou, Chen Po, ele já tinha muitas habilidades marciais. 那个时候他练习这个武术，就是为了保护自己。 Na época, ele começou a treinar justamente para proteger a família. 所以说他的子孙呢就需要练习，练习的时候同时就是为了保护自己，有一代一代传，一直传到第9世。 E seus descendentes também começaram a treinar com esse propósito principal de se proteger, e assim foi até a 9ª geração. 说一个文化传承到9代人，到陈王庭的时候，
你想想这个人呢，文武兼备，他有新的思想的出现，然后这样一个太极拳的雏形才出现。E a nona geração é justamente o Chan Wangting. Então, né, algo que foi engendrado ao longo de várias gerações, chegando na nona geração, que coincide com uma pessoa que tem muito conhecimento tanto na arte marcial como nos conhecimentos, ele pôde aproveitar tudo que tinha de conhecimento e compilar, né, toda essa arte em uma técnica. 所以说太极拳的出现不是说一下子的，它也经过9代人的传承与武术的文化的积淀。 Por isso, o Tai Chi Chuan ele não foi criado de um dia para o outro. Passou por 9 gerações, por, né, muitos ajustes, né, muita sabedoria e até a nona geração que foi organizado e compilado. 你像我们这个家族一直从陈伯传到我们这儿就20世了，这是也是很少的一个事情。 E na nossa família, eu sou a 20ª geração, né? Desde a primeira geração Chanpo até mim, conseguir persistir por 20 gerações também é algo muito raro. 所以说全世界也是寥寥无几的。 No mundo todo, são poucas as famílias que conseguem passar o legado por 20 gerações. Uau. Sabe que pra gente, esse é um outro tema que a gente sempre fala aqui, Shifu, que é a importância da gente saber a linhagem, né? De saber quem nos antecedeu. E isso leva a gente a sempre falar de um outro conteúdo aqui, que é um conteúdo do Confúcio, que tem a ver com amor filial, com piedade filial, né? Para nós aqui no Brasil é muito... A gente não consegue ir nem até a 3ª geração. A gente só consegue saber 3 gerações e olhe lá. E aí, por conta disso, depois que eu falei tudo isso, acho que seria legal para a gente ter um registro do mestre aqui falando um pouco da importância desse conceito de piedade filial do Confúcio. Na visão do mestre, o quanto isso é importante para a família dentro de casa, o quanto isso é importante para as relações entre discípulo e mestre, para o ambiente marcial. 孝道怎么去讲呢？这个孝道根据每个人的状况不一样，他只要全心全意，他可以做到自己所能力能办到的事情，他是做出去了就够了。你不能要求他说我连生命都不要了，然后奉献给你，这样的人还是少之又少。 Quanto a amor ou piedade filial, né, o mestre disse que ele sente assim que não é algo que você pode impor de fora. Não existe uma regra que se aplica a todos, né? O que é ter amor filial tem que ser de acordo com as condições de cada um. Então, se ele fizer o que ele tem dentro das suas condições, o melhor que ele já consegue para os pais, isso já é ser um bom filho. 所以说，不要因为这个武德，或者是就像他说的这个忠孝，用这2个用于说是简单讲说道德绑架，不要用这种绑架在你身上。做事情的时候，很多人做事情他只是为了表面，他内心里是说的不好听的话，简单的就是非常肮脏、非常险恶，都是背地里做一些事情。 Então, é muito importante a gente não usar essas virtudes, seja a virtude marcial ou a virtude confuciana de amor filial ou lealdade, né? A gente não usar esses termos ou esses, né, requisitos em forma de como se fosse uma ameaça ética, né? Senão as pessoas vão aparentemente seguir, mas por trás vão fazer coisas terríveis. 另外，你要反过来讲呢，所有的事情没有绝对，你要有相对的一个去认定与评价。 Porque partimos do pressuposto que nada é absoluto nesse mundo. Então precisamos sempre enxergar os dois lados. Shifu. E então vou aproveitar porque hoje, né, a gente está aqui reunido com um discípulo do mestre, né, com um único discípulo aqui na América do Sul, que é o Gil. E aí, o mestre já falou um pouco sobre essa conexão, mas eu queria saber se teve alguma coisa que ele notou quando ele,
né, depois com o Gil estudando, conhecendo o Gil, que notou que teve alguma coisa que ele falou, que fez, ajudou nessa decisão em convidar o Gil pro discipulado. 他这个收徒啊，第一呢，说的话简单讲，他愿意做这个事情，你觉得这个人还可以，也就可以把他收为一个徒弟。 Então, quanto ao discipulado, o ponto mais importante é você sentir que a pessoa realmente está interessada, né, e que é uma pessoa correta. 所以说不要把它想象的那么困难或者是那么复杂。 E hoje em dia o discipulado já não é algo tão complexo e tão difícil. 那反过来讲呢，两个人做的事情不一样，他想拜师的时候就显得很困难。 Mas agora, se os dois compartilham pensamentos muito divergentes, mesmo que ele queira se tornar discípulo, vai ser muito difícil. 就像我收徒弟，我绝对不会主动找他说来拜师，更不会让人在后面去劝说他来拜师。 Então, por exemplo, quando eu recebo alguém como discípulo, eu nunca jamais peço para alguém se tornar o meu discípulo ou pedir para alguém convencer o outro a se tornar o meu discípulo. Eu estava fazendo Jianzhuan e não estava conseguindo fazer. Eu também chorei muito quando eu me tornei discípulo do mestre Chen Ziqiang. Então foram um misto de emoções com uma coisa a mais que foi eu rever a minha história, a história da minha vida. Desde lembrar dos meus pais, da minha cidade natal, aos meus irmãos de treino, aos meus primeiros professores, aos meus amigos e amigas que me ajudaram. Então foi uma viagem, assim. Não, essa acho que é a 5ª vez, né, que o mestre vem pro Brasil. Sim. E acho que eu queria ouvir do mestre, que ele, nessa 5ª vez, como ele tá achando que tá a escola do Gil, o que ele acha dos praticantes aqui. 不错，做得很好，需要坚持就可以了。 Que a escola está indo muito bem aqui, ele está muito feliz com isso e que precisa persistir. Sempre. Última sua, Rômulo? Eu vou fazer mais uma então. Como muita gente que está assistindo a gente talvez não conheça o lado marcial do Tai Chi Chuan. Conheça o Tai Chi Chuan como uma atividade terapêutica, uma atividade física. A gente nota que o senhor tem um trabalho muito, né, nas redes, a gente pode ver na TV chinesa, o senhor tem um trabalho muito focado em reativar a marcialidade do Tai Chi Chuan. Eu queria perguntar qual a importância desse lado do Tai Chi Chuan e por que, por que tanta dedicação para trazer isso à tona novamente? 泰拳的武术性是基本条件， A parte marcial de Tai Chi Chuan é o fundamento. 最早的太极拳它不是为了来锻炼身体的，也不是为了修身养性，它更不是太极拳的文化。 O Tai Chi Chuan mais antigo não é para um propósito terapêutico, não é para cuidar da saúde ou para um cultivo espiritual. 简单的讲呢，它可以保护自己，可以保护自己的家庭，保护自己的家族。 Nos primórdios era para se proteger e proteger a família. 只是现在的人的思想把它弄反了。 Mas hoje em dia parece que tem um movimento reverso por causa da demanda e do pensamento das pessoas. 说太极拳只能锻炼身体，只能修身养性。 E acham que Tai Chi Chuan só serve para um propósito terapêutico ou de fortalecimento. 说大家这个思想是认识一种错误的。 E isso é um conceito errado em relação a Tai Chi Chuan. 如果你的方法、方式、道理、原理、路线、角度转换、变化都是对的，其实你在锻炼身体的时候效果会更好。
Porque se você domina a técnica certa, então você faz os movimentos no ritmo, no tempo, né, no ângulo certo, então tudo isso vai trazer mais eficiência para o fortalecimento do corpo físico que você quer. 修身养性方面呢，就不会走入歧途。 E dessa forma, você também evita que o seu cultivo espiritual entre no caminho desviado. 所以很多东西呢，你不能完全把它转换成一个绝对值就不行了。 Por isso, é tão importante não definir nada com um olhar muito pontual. 所以说，太极拳的功夫呢，它是基本条件。 Por isso, o lado marcial de Tai Chi Chuan é o fundamento. 只是我们现在练习它呢，是不是为了追求功夫，只是为了追求锻炼身体啊，或者是修身养性啊。不过它的方法、道理、原理等等这些不会改变，只是在要求上可能不一样而已。 E muita gente hoje em dia busca treinar Tai Chi Chuan não mais para ter esse lado marcial muito desenvolvido, e tudo bem, mas o importante é entender que o meio para chegar nisso é importante que siga o caminho certo. 你就像站桩练习功夫的，要求很严格。 Como, por exemplo, para a postura de árvore, Chan Chuan tem exigências muito rigorosas. 站的时间还很长。 E tem também um tempo longo de treino. 所以说锻炼身体的话，要求就没有那么严格。 Agora, para quem não busca esse lado marcial, é apenas para fortalecer a sua saúde, não precisa treinar com esse rigor. 也不用站那么长的时间。 Nem treinar por um tempo muito grande. 那修身养性的话，要求会更低一点。 Agora, se você treina Tai Chi Chuan para buscar uma tranquilidade interna, aí a exigência é menor ainda. 他的思想上、他的身体上都可以接受。 Você pode ajustar de acordo com o seu nível. Márcio, acho que aquela pergunta que você... não, acho que seria legal agora. Na verdade, dentro acho que desse contexto que o mestre está falando, às vezes as pessoas perguntam, por exemplo, quando o mestre faz um movimento de um determinado trecho de um taolu, né? Ele faz assim, ou um avanço, e aí ele mostra a aplicação daquele movimento. A pergunta das pessoas, e nossa também é, o que vem primeiro? Veio a aplicação ou primeiro veio um taolu e aquelas aplicações foram experimentadas? 先有了招式，才有了连贯的套路。 Primeiro tem que ter a forma, depois para ter o taolu, a forma contínua como um todo. 任何的事物都是这样子。 E isso é o princípio da criação de tudo. 它只能会越来越精细。 Com isso, os taolu vão ficando cada vez mais precisos. 谢谢。 Muito bem. É isso? Temos? Nossa, acho que temos um baita episódio. Eu acho que só pra gente finalizar, acho que a gente vocês podiam fazer os agradecimentos aí pro mestre. E depois acho que uma última pergunta, seria um pedido, ele deixar uma mensagem pros praticantes do Brasil e para quem for assistir aqui esse vídeo. 实质上也没有什么好鼓励的，做任何的事情啊，坚持是最困难的一个事情。 Para tudo que a gente faz na vida, o mais difícil é persistir. 不管你今天心情好还是心情不好，你都应该要坚持去练习一下。 Não importa se você está de bom humor hoje ou não, você precisa ir lá e treinar um pouquinho. 身体劳累还是不劳累，都要去练习一下。 Não importa se você está cansado ou não, tem que ir lá e treinar um pouco. 或者今天有很多的事情，也要抽时间去练习一下。 Ou se está muito atarefado ou não, tem que achar um tempinho para treinar um pouco. 中国有句话叫“不怕慢，就怕站”。站着不动了。Tem uma expressão em chinês que diz assim: não tem medo do devagar, só tem medo de ficar parado. 还有个故事叫“龟兔赛跑”。 Como vocês também conhecem a história de lebre e da tartaruga. 所以只要坚持，不要慌，不要忙，你肯定会走到最高的。 Então basta que persistam, né? Não tenha pressa,
que você com certeza vai chegar num nível mais avançado. 希望大家能坚持下去。 Que todos possam persistir. Muito bom. Muito obrigado. Bom, Então é isso, a gente não sei nem como falar, o quão honrado a gente tá aqui com a presença do mestre, é sempre não só um aprendizado, mas a gente fica preenchido, né, de experiência. Márcio, Não, é isso. Eu acho que as pessoas precisam compartilhar, né? Compartilhem. Isso, até esqueci. Entra aí no Spotify, olha o nosso Compartilhem, divulguem esse bate-papo. Certo, Gil? E Certo. agora o nosso host. não, eu tô feliz. Nosso host de seminário, host de podcast. Tô feliz demais da conta hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Parceiros de podcast, obrigado, meu irmão, por todo o trabalho aí no seminário. Chechene Chifu pela vinda de novo. Não foi fácil. Muito obrigado, minha irmã Chuyu, que tá na tradução. A gente trabalhou um montão aqui para conseguir o visto pro mestre. Foi um trabalhão gigante. Obrigado, minha esposa, Júlia, que tá aqui. Obrigado, Silvia, Esther de Paula, que está aqui nos estúdios da Argentina, a grande figura responsável por trazer o mestre para a América do Sul e abrir as portas aqui para os hermanos todos. E é isso. É isso. Fechei. Muito bom, obrigado. Obrigado.